No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 30 de setembro, você confere Outubro Rosa e Novembro Azul. A APECAM desenvolve ações de conscientização pela região. Nota Fiscal Gaúcha. Cupons cadastrados podem gerar descontos na hora de pagar o IPVA. Sábado é dia de mutirão do trabalho na Via Delvino. Hospital Taquini segue com inscrições abertas para a primeira turma de residência médica. E você vai conferir ainda a entrevista com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que esteve em visita a Bento Gonçalves. São destaques do Jornal TV Com que você confere agora. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, está desenvolvendo duas ações importantes na região para marcar a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul, períodos em que são enfatizados ações de prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente. Ao mesmo tempo em que a entidade abre a sua agenda para promover palestras junto a empresas, entidades, prefeituras e escolas, a APECAM dá início à venda de camisetas alusivas aos temas. Realizadas por profissionais da equipe técnica da instituição, as palestras se estendem à Serra Gaúcha, ao Vale do Caí e ao Vale do Taquari. São encontros com duração de 50 minutos, onde a associação solicita que os participantes façam apenas a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Já as camisetas do Outubro Rosa e do Novembro Azul estão sendo vendidas a R$ 30, disponíveis em todos os tamanhos. Desde 2005, a APECAM atua no amparo, na orientação e no auxílio das pessoas com câncer no estado do Rio Grande do Sul. A unidade de Bento Gonçalves, que iniciou as suas atividades em 2006, já atendeu a mais de 1.500 pessoas e atualmente tem cerca de 200 usuários ativos. Mais informações sobre a APECAM são obtidas pelo telefone 992 55 0080. A edição 2022 do Prêmio Salão Design contabilizou a inscrição de 562 projetos oriundos de 12 diferentes países. Além de projetos do Brasil, também há designers inscritos da Argentina, Colômbia, México, Holanda, Portugal e Uruguai, entre outros países. São estudantes do design e da arquitetura, além de profissionais que concorrem em 5 diferentes categorias. Até esta quinta-feira, dia 30, o primeiro grupo de jurados analisou critérios técnico-funcionais para escolher os finalistas. Nessa primeira etapa, os jurados avaliam os produtos pela sua viabilidade técnica e fabril, além de requisitos ergonômicos. Os finalistas serão anunciados no próximo dia 11 de outubro e os vencedores serão conhecidos em fevereiro de 2022 e vão participar da edição conjunta da FIMA e Móvel Sul Brasil, além da Semana do Design de São Paulo em agosto do próximo ano. Realizado pelo Sindimóveis aqui de Bento Gonçalves, desde 1988, o Prêmio Salão Design já teve mais de 15 mil projetos inscritos e um total de 406 premiados. Já foi publicada no Diário Oficial do Município a lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2021. A ação proporciona a quitação de dívidas relativas ao IPTU, ISSQN, taxas e dívidas não tributárias vencidas até 25 de agosto. Conforme a secretária de Finanças, Elisiane Esquenato, o contribuinte vai poder acertar as suas pendências, enquanto para o município o ingresso de recursos poderá ser utilizado na melhoria dos serviços de estrutura, saúde, educação, entre outras ações. Para o pagamento realizado até 30 de novembro, será concedido o desconto de 100% da multa
e 100% dos juros moratórios. A adesão ao Refis poderá ser formalizada pela internet no Portal do Cidadão, junto ao site da Prefeitura de Bento. Para débitos ajuizados, a adesão deverá ser feita junto ao balcão de atendimento da Secretaria de Finanças e também pelo telefone 3055 7118. Os cidadãos cadastrados do programa Nota Fiscal Gaúcha têm até o fim de outubro para atingir o mínimo de 150 notas fiscais com a devida inscrição do seu CPF na hora da compra e, assim, se habilitar ao desconto máximo do Bom Cidadão sobre o IPVA de 2022. O abatimento pode alcançar 5% sobre o valor do imposto para quem obter as 150 notas fiscais. O contribuinte que registrar de 51 a 99 notas até 21 de outubro deste ano terá o desconto de 1%. De 100 a 149, a redução é de 3%. E 150 ou mais documentos fiscais garantem o benefício máximo de 5%. O desconto do Bom Cidadão pode ser acumulado com outros benefícios e é válido para o pagamento de tributos em dia, conforme o calendário de vencimento do IPVA, que será divulgado no final do ano. No IPVA deste ano, o volume do desconto chegou a cerca de 15 milhões de reais, beneficiando mais de 384 mil motoristas gaúchos. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O mês de setembro se despede no estado com muita nebulosidade, chuva em diversas regiões e até pancadas que podem se transformar em temporais, principalmente do centro para o leste gaúcho.
Áreas de instabilidade mantêm a condição de chuva forte e temporais em grande parte da região sul do país. Esta sexta-feira será um dia de tempo bastante encoberto nos 3 estados, com previsão para temporais e chuva muito volumosa, principalmente sobre áreas do oeste de Santa Catarina e do sul do Paraná. Também tem previsão para fortes rajadas de vento que podem chegar a até 60 km por hora, principalmente sobre áreas da campanha gaúcha e do leste do estado do Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam na casa dos 21 graus em Curitiba. Em Florianópolis o dia vai começar com 18 e a máxima não vai passar dos 22 graus. E em Porto Alegre, máxima de 24 graus na tarde desta sexta-feira. O Climatempo indica para Bento Gonçalves a sexta-feira como um dia chuvoso durante todo o período. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 15 e a máxima chegando aos 22 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Tem coisas que parece que só acontecem por aqui. Ontem estive passando junto à obra do túnel, que vai fazer a travessia para o bairro São João, como é de conhecimento de todos. Mas é estarrecedor o que se vê ali. Já comentado, falado e denunciado muitas vezes, uma obra que já deveria ter ficado pronta há muitos meses, conforme a estipulação contratual. Uma obra, como já foi informado, dito, revelado para a comunidade, teve aditivos milionários, na ordem de mais de R$1 milhão. Está ali, jogada às traças. Passando por ali ontem, vi 2 ou 3 funcionários, se é que eram funcionários, operários, trabalhando. Você vê um caminhãozinho aqui e ali, mas parece recolhendo entulho do que fazendo parte de uma grande obra como é aquela ali. Uma obra tão importante, tão necessária, num lugar tão estratégico, seja para quem tem que acessar ou sair do bairro, seja para quem tem que continuar trafegando normalmente pela rodovia, não vê a obra evoluir. Afinal, o que está acontecendo em torno desta obra, cujo resultado não se vê avançar, cujo silêncio em torno deste comportamento quase letárgico da obra não é explicado. Afinal, o que faz com que por aqui as coisas sejam tratadas desse jeito? A vida das pessoas que têm que se deslocar por ali, sua trajetória diuturna, estão com a paciência esgotada. E nós, como cidadãos, no geral, mesmo não passando ali todos os dias, não conseguimos encontrar explicações e que também não são dadas para tal marasmo. Será que a empresa que venceu a licitação vai ter o resto da existência para terminar esta obra? Será que a empresa está fazendo este serviço à la tartaruga, esperando que alguma coisa seja acertada em termos de um novo valor de aditivo contratual, aditivo de valor? Enfim, quando é afinal que vamos poder ver esta obra pronta? E afinal, quando o poder público vai exigir que o serviço e derradeiramente a obra ande, melhor dizendo, e seja concluída? Não está na hora dessa obra, que já passou da hora, ser entregue? Pensem nisso e fiquem com Deus.
Com o objetivo de oferecer oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, o Gabinete da Primeira-Dama e as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Esportes e Desenvolvimento Social realizam no sábado o mutirão Trabalho para Todos. A atividade vai acontecer na Via Delvino, das 9 da manhã ao meio-dia, e vai contar com cerca de 30 empresas e entidades participantes que estarão oferecendo oportunidades de trabalho, cursos de qualificação, entre outros serviços. Uma equipe de servidores da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social fará a confecção de currículos e, para isso, é necessário que as pessoas levem consigo a identidade, o CPF e a carteira de trabalho. As empresas Sicoob, Senac e também o Sebrae estarão oferecendo cursos gratuitos de especialização. No local estarão representantes de supermercados, indústrias de diversos segmentos da economia local, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, com o propósito de buscar mão de obra. A primeira-dama do município, Cláudia Remos, destaca que para participar do mutirão, a população só precisa comparecer na Via Delvino e analisar as oportunidades. Com certeza, muitas pessoas terão um sábado de muita felicidade e vão começar o mês de outubro com novas oportunidades. A primeira turma de residência médica do Hospital Tacchini vai iniciar as suas atividades em março do ano que vem. Após a aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica, a instituição vai oportunizar 6 vagas para especialização, sendo 2 em pediatria e outras 4 em clínica médica. O programa de residência médica permite ao profissional da medicina buscar especialização em diversas áreas, desenvolvendo atividades teóricas e práticas sob orientação dos seus tutores. Os programas contam com carga horária de 60 horas semanais, tendo duração de até 2 anos no caso da clínica médica e de 3 anos no caso da pediatria. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site da ANRIGS, anrigs.org.br, até o dia 14 de outubro. O candidato poderá obter mais informações pelo telefone 992 29 3337. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 9 pacientes internados com a Covid-19, 2 a mais em relação ao boletim da quarta-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, ao menos 9 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 15 respiradores, 3 a menos em relação aos dados da quarta-feira, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 4 pacientes seguiam internados, 6 a menos em comparação com os dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro, nos dias 13 e 14 de outubro. E a expectativa da ABE, a Associação Brasileira de Enologia, é atrair um número maior de amostras e vinícolas se comparado à edição de 2019. O evento é tido como o maior e mais representativo concurso de espumantes brasileiros e quer superar os números da edição passada, quando foram inscritos 376 espumantes de 89 vinícolas do país. Segundo a ABE, a evolução do espumante brasileiro não vem sendo registrada apenas no número de inscrições, mas também na qualidade do produto. Na edição anterior, todos os 125 espumantes premiados
atingiram notas superiores a 88 pontos, enquanto os 14 espumantes que conquistaram a grande medalha de ouro superaram os 92 pontos. Seguindo normas internacionais da Organização Internacional do Vinho, o concurso avalia espumantes naturais obtidos a partir de diferentes métodos que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas. Serão premiados os espumantes melhores classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos inscritos, conforme normas internacionais. As inscrições podem ser feitas pelo site da ABE, enologia.org.br. E agora no Jornal TV Com, você confere a entrevista gravada com o ministro Onyx Lorenzoni, ele que esteve em visita a Bento Gonçalves nesta quinta-feira. Vamos conferir. Olá, amigos da TV Com, Jornal da TV Com. Estamos aqui com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que está em Bento Gonçalves, no Congresso Nacional do Sindicato Empresarial. Ministro, muito bem-vindo a Bento Gonçalves. Bom, primeiro a alegria, de estar participando de um evento tão importante aqui para o setor de comércio e serviços, e turismo. É um setor que mais cresceu, no último mês na geração de empregos formais no Brasil, e à disposição para poder matar um pouquinho a saudade aqui da minha querida Bento Gonçalves. Com certeza. Ministro, o senhor anunciou ontem números do CAGED que trazem otimismo para a nossa economia. Agosto foi um mês de recorde de geração de empregos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa movimentação que nós estamos tendo no nosso país em 2021. Bom, nós estamos colhendo aquilo que o presidente Bolsonaro disse em março de 2020. E ele foi o primeiro líder mundial a falar nisso. Só para que se tenha uma ideia, a Organização Mundial da Saúde só foi reconhecer em agosto de 2020 o que o presidente havia falado, que tinha que ter equilíbrio na condução dessa pandemia, que na época, como hoje, o mundo não conhece direito, precisava ter todos os recursos disponibilizados para tratar a saúde das pessoas, e o Brasil é um dos países que mais cura pessoas no mundo da doença, e por outro lado, hoje é o terceiro país do mundo em número de vacinas distribuídas. E por outro lado, tinha que cuidar da economia, tinha que cuidar da geração de empregos, tinha que cuidar da renda das pessoas, da condição das pessoas poderem enfrentar uma situação que trouxe muitas dificuldades, para a circulação das pessoas, para a ativação da economia. E todas as medidas tomadas no ano passado já trazem como resultado, nesse ano, 2.200.000 empregos de carteira assinada criados, novos, de janeiro até agosto desse ano. Então, a gente tem a expectativa de que até o final do ano a gente supere, em larga margem, os 2,5 milhões de empregos gerados num único ano, que é outro recorde que você vai criar. E, bom, tem aquele pessoal que fica na narrativa do quanto pior, melhor. Nós somos na narrativa do quanto mais trabalho, mais seriedade tem, mais serve ao Brasil, melhor para o nosso país. Com certeza. Essa estimativa de crescimento segue para 2022? Sem dúvida nenhuma. A economia brasileira, mesmo no ano passado, quando aquele pessoal que fica torcendo pelo fracasso do Brasil, dizer que nós íamos cair o nosso PIB em 9%, o Brasil ficou entre os 5 países do mundo que menos seu PIB caiu só 4%. E esse ano a recuperação é forte, deve ser superior a 5%. E nós temos um outro dado que é muito relevante, que vai aparecer agora no PNAD, PNAD contínua, vai ser noticiada hoje pelo IBGE, mostrando a redução, a queda do desemprego e o aumento da ocupação. Porque o Brasil, dentro da América Latina, quer dizer, pega lá do México para baixo, a média da América Latina é 60% de formalidade. O Brasil está com um pouco mais que 40%. Mas esses 40% são significativos. Nós estamos falando aí de 40 milhões de pessoas. Então, nós temos ainda que lutar muito para buscar. E são pessoas que têm problema de capacitação. Então, nós mandamos ao Congresso Nacional, recentemente, uma medida provisória que criava possibilidades de ocupação para jovens que nem estudam nem trabalham, para os jovens do primeiro emprego e para os homens e mulheres com mais de 50 anos, que depois que perde a carteira assinada, é muito difícil voltar para o mercado de trabalho. E a gente conjugava duas coisas importantes: a ocupação, a oportunidade de inserir no mercado de trabalho,
e, por outro lado, a obrigatoriedade da capacitação através do Sistema S. Então, a pessoa que ficasse, por exemplo, 1 ano no programa, ela teria 2 capacitações. Uma pessoa que ficasse 2 anos, que é o tempo máximo, ela teria 4 capacitações. Então, lamentavelmente, o Senado Federal não entendeu isso, mas nós já estamos preparando as medidas provisórias, então nós vamos voltar à carga, porque a gente tem que olhar para esses quase 40 milhões de brasileiros que precisam de oportunidade de, primeiro, trabalhar, mesmo que não seja dentro da formalidade, seja na ocupação, meio turno, e usar esse período para que ela se capacite e aí sim ela possa ser inserida com menor possibilidade no mercado formal. Ministro, tem que aproveitar também a sua presença aqui e falarmos da notícia que vem sacudindo o país, que é a fusão DEM-PSL. Como está essa situação? Como o senhor vê essa possibilidade da criação desse super partido de direita, como já vem sendo chamado no país? Bom, se ele verdadeiramente for um partido de direita e que tenha princípios e valores que a sociedade brasileira expressa, ele será bem-vindo. Se ele for um ajuntamento de gente interessada em ter alguma vantagem política eleitoral, vai ser uma tragédia, né? Então, eu olho isso com prudência, né, com preocupação. Já propus na reunião da Executiva Nacional do meu partido que houvesse um momento, e eu acho que o momento é a Convenção Nacional, para que os convencionais pudessem se manifestar sobre se querem apoiar a reeleição do presidente, se os estados querem estar liberados ou se querem ter candidatura própria. Porque no ano que vem nós vamos ter uma disputa eleitoral, mas a maior disputa é se o Brasil será um país com liberdade, com democracia, ou se o Brasil vai seguir o caminho da Venezuela. Eu não posso me alinhar com aqueles que imaginam que tem uma outra alternativa. Não existe. Essa é a discussão que o Brasil vai ter o ano que vem. Então, esse novo partido, eu acho que já começa errando, né? Porque tem um partido que tem uma tradição gigantesca, que é o PFL/DEM, um número consagrado, que é o 25, ou um número que o presidente, através da eleição disruptiva que foi feita em 2018, consagrou para 57 milhões de pessoas, que é o 17, trocar tudo isso por um número que ninguém sabe o que significa, eu já acho o primeiro erro. E o segundo erro é desprezar talvez a fusão dos 2 nomes, que seriam mais adequados, para criar um nome que não significa coisa nenhuma, que é o União Brasil. E quando a gente bota Partido União do Brasil, fica PUB. Acho que não é adequado esse tipo de caminho. Com certeza. Ministro, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Sinta sempre à vontade, como o senhor falou, na sua Bento Gonçalves. Obrigado, fica aqui um abraço a todos que estão ligados conosco agora. Breve vamos estar de volta, desejar um final de semana aí feliz e abençoado a todos os amigos e as amigas dessa querida cidade, Bento Gonçalves, onde a minha família se estabeleceu no Brasil e por quem eu tenho um grande carinho e grande apreço. Esse foi o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Obrigado. Estas então as informações do Jornal TV Com desta quinta-feira. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!